PS3 tunado, vem com mais de 48 mil jogos, incluindo games de Play 2, Play 3 e jogos retrô. Acessa lá, gameoverstore.com.br. Antigamente, quando a gente comprava um game, a gente aproveitava 100% daquele jogo. Tu comprava lá o CD ou o cartucho, e o game vinha todos os personagens pra jogar e alguns pra desbloquear, todos os carros pra escolher e outros pra conquistar, todas as armas pra usar e algumas pra se descobrir. Agora, com a chegada e o avanço da mídia digital, a gente sabe que não é mais assim. Tu compra um game mídia digital por um preço absurdo e além de vir cheio de bugs inacabados e ainda por cima, você tem que esperar lançar atualizações de correção pela empresa, você também já não pode mais aproveitar o game inteiro. Ele vem pela metade. Pra você jogar 100% dele, tem que comprar as DLCs, sendo obrigado a fazer microtransações e complementos de game pra compor o jogo inteiro. Ou seja, além de você pagar 300 conto num jogo picotado, ele não vem inteiro, amigo. Tu tem que pagar mais 100 conto pra jogar o resto. É tipo você comprar um carro e vir sem motor, o motor é DLC. Só que esse não é o ponto, irmão. Esse daí não é nem a cereja do bolo. Por ser mídia digital ultimamente, estão acontecendo casos em que as empresas simplesmente tiram o jogo da sua biblioteca por algum motivo externo. E o game que você comprou e gastou com ele desaparece totalmente. E pra piorar a situação, você sabia que isso é totalmente legítimo? A empresa tem esse poder, protegido por lei. A qualquer hora, isso pode acontecer contigo, tu não tem o direito de reclamar. Mas a questão é, por que que isso anda acontecendo? Por que a situação dos games, da indústria, o mercado tá desse jeito? O porquê que a gente tá tendo que pagar caríssimo em um jogo inacabado, correndo o risco de perder tudo a qualquer momento? O game que você comprou, será que ele é seu mesmo? Você tem o direito sobre ele? Ou isso daí é mera ilusão? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative e eu esperei um tempo pra fazer esse vídeo pra não acabar reunindo informação errada. Então hoje a gente vai falar de um assunto meio bosta, eu vou ser totalmente transparente com vocês aqui e explicar o que tá acontecendo com o mercado de games atual. Porque que além da gente tá pagando um absurdo em games digitais, a gente não tem direito nenhum sobre eles. O jogo não é nosso, amigo, ele nunca foi. Então pra você que tá puto com o mercado de games atual, assim como eu, e anda jogando games antigos pra compensar tudo isso porque sabe que eles não vão decepcionar, fique esperto, irmão, porque até eles estão entrando pro mesmo buraco e eu vou explicar agora o porquê. Desde a 7ª geração de consoles PS3 e 360, as mídias digitais tomaram bastante protagonismo, porque né, muita gente prefere mídia digital porque elas não quebram com o tempo, não riscam e não param de funcionar. É mídia digital, né, mano? Se acontecer alguma coisa é só você baixar de novo e jogar. E consoles como o PS3 e 360 basicamente ajudaram na popularidade disso. Só que assim, lá no meu tempo de Xbox 360, eu andei reparando em algumas coisas que não deveriam acontecer. Me lembro que em meados de 2013 eu comprei em mídia digital na live o game Driver São Francisco. Eu já falei dele no card em cima, eu sou muito fã desse game. E no tempo de pandemia, eu fui baixar pra jogar novamente no 360 mesmo. E amigo, eu fui seco pra baixar e ele não tava lá. Ele não estava disponível para download. Tinha sumido da live e eu achei estranho. Olhei no meu histórico de compras para ver se eu não tava maluco. Será mesmo que eu comprei essa jossa ou foi delírio da minha cabeça? Entrei no meu histórico e sim, mano, tava lá. Consta que eu tinha comprado em 2013, mas ele não tava disponível na live para baixar. Achei que era algum bug porque a live tem dessas. Liguei para um amigo meu que também tinha comprado na época. Eu fiz esse jumento tirar o console da caixa para realmente comprovar minha teoria. E cara, ele me confirmou. O dele também não dava pra fazer o download. E eu resolvi ir a fundo. Entrei no site de compras da Xbox e não tava disponível. No site oficial da Ubisoft, ele nem tinha opção de download e nem de compra, apenas um trailer. Como assim, moço? Então, eu resolvi pesquisar o que foi que aconteceu. A conclusão que eu achei foi que a Ubisoft tirou o game mídia digital do ar por conta de contratos de licenças de carros e as músicas que por lá tinham, ou seja, se quiser jogar o game de novo, agora é só mídia física ou daquele jeitinho que a gente gosta. Segundo os termos da Ubisoft, diz que os jogos que foram adquiridos por ela estariam disponíveis para baixar novamente, mas todo mundo sabe que o marketplace do Xbox 360 ano passado foi de ralo. No meu caso, eu comprei o game na live e não consegui baixar mais, ou seja, eu perdi 80 conto. E pra confirmar que eu não tava louco, eu me lembro que esse game não foi o único. Forza Horizon também tinha sumido. Game que eu também comprei e joguei por milênios, continua sendo meu Forza preferido, também ficou indisponível pra mim e pros meus amigos. E em mídia digital, tu não encontra mais encanto nenhum. The Amazing Spider-Man, jogo que eu também já meti o pau aqui no canal, você também não encontra mais. Entre outros jogos que também sumiram, e eu vou elaborar um vídeo mostrando games que você não compra mais, que você não encontra mais pra comprar. Tudo apenas em um vídeo só, me aguardem. Só que assim, até então, amigo, ninguém tinha prestado atenção em nada. A princípio, esses desaparecimentos de games que a gente já tinha comprado nas antigas, já tinha adquirido, tava tudo por debaixo dos panos, a gente na correria nem tinha percebido.
Só que recentemente todo mundo sabe que a Ubisoft, de novo ela, desativou os servidores do jogo The Crew, alegando restrições relacionadas ao licenciamento e à infraestrutura do servidor. Ah, Creative, mas ela só desativou os servidores, o que tem a ver com o game? Então, pessoal, é aí que tá a chamada. O jogo, ele é 100% online. O desativamento dos servidores, o jogo ele vira peso de papel. Ele não roda, ele não abre. Então a Ubisoft só removeu mesmo e pronto, e acabou. Concluindo também que os jogadores de The Crew, entre outros que compraram um game por mídia digital, não estão adquirindo o game em si, e sim comprando uma licença pra jogar o jogo. Que já é um absurdo, né, amigo? Game que em 2014 nego pagou pra ter, com aquela premissa de que o mapa do game era do tamanho dos Estados Unidos e tal, e a gente viu que não era nada disso. Como sempre, Ubisoft usando o efeito Watch Dogs de marketing pra enganar trouxa. Só que assim, a gente comprou a parada pra em 2024 o jogo ser excluído da nossa biblioteca e dane-se o seu dinheiro. Então assim, esse tipo de raciocínio acabou levantando um ponto. O game que você compra realmente é seu? Então, a nova lei que entrou em vigor agora, 1º de janeiro de 2025, impedirá que termos como comprar ou adquirir sejam usados no ato da compra de um game digital, a menos que a empresa deixe bem claro que está fornecendo apenas uma licença. Por conta disso, a própria Valve começou a exibir um anúncio importante no carrinho de compras da Steam, informando que o usuário não está adquirindo o game ou software completo. Apesar do banner ter sido recebido com surpresa por todo mundo, o aviso ele sempre esteve lá, de forma bem ofuscada nos contratos de compra da Steam. Só que agora, ele é alinhado com a nova lei da Califórnia, que obriga as lojas digitais a informarem sobre a aquisição de licenças de uso, ao invés do conteúdo completo, ou seja, nenhum dos games que tu compra na Steam, amigo, são seus de verdade. Eles são de propriedades da Steam, você só compra a licença do game, que é o direito de você poder jogar eles o quanto você quiser, o tempo que você quiser, é tipo um aluguel. Tais como plataforma de stream de games como Game Pass ou PSN, onde lá você paga por mês por um tempo determinado. Aqui não, a licença é enquanto a empresa quiser. Olha que porra, mano! Várias empresas de games estão reformulando nesse momento termos de contratos de compra onde são obrigados a deixar explícitos que games digitais através dos seus servidores são apenas licença, não o jogo em si. E até um executivo da Ubisoft afirma que jogadores precisam se acostumar em não possuir os seus próprios jogos. Como é que é? Deixa eu entender um pouquinho. Tu compra o bagulho e na verdade ele não é seu. Não podemos permitir isso. O que é isso, gente? Por conta disso, a comunidade em peso em cima dessa alegação acabou levantando uma nova tese na internet. Abre aspas. Se comprar não é possuir, piratear não é roubar. Olha, amigo, se tem uma coisa que eu odeio, é desonestidade. Porém, aqui no Brasil, ela funciona quase que como uma legítima defesa, principalmente por nossa situação política e econômica ser uma parada lamentável. Aqui, se você quiser jogar como um cidadão de bem, a gente é obrigado a pagar 1/3 de um salário mínimo com um jogo que a gente gosta. E cara, isso daí você pode falar pra qualquer gringo lá fora. O cara vai rir da tua cara, ele não vai acreditar. Aí tem jumento que levanta a bandeira e fala assim: diga não à pirataria, vamos incentivar e ajudar a indústria. Pra ela fazer essa cagada, e tu vai dizer não à pirataria por quê? Quem é que garante que depois de todo esse escândalo, games em mídias digitais que a gente compra hoje, no futuro, não vão deixar de ser nosso por uma simples alegação grotesca, seja por qualquer circunstância ou politicagem? Então você tem que concordar comigo, que 300 conto que você paga num game mídia digital não é seu, nunca foi, tu vai comprar pra quem então, irmão? Ah, Creative, então tu vai usar essa desculpinha aí só pra ser desonesto? Que tipo de exemplo você tá dando pro seu público? Desonesto de que forma, irmão? Se desde os anos 90 a gente tá aqui gastando zilhões com o jogo e com a chegada da mídia digital a gente continua fazendo a mesma coisa pra no final algum engravatado falar que os games que você comprou nunca foi seu, tu não tem o direito nenhum sobre eles e pior, eles serem tomados de você de forma repentina, quem é que tá sendo desonesto agora? Eu tô impedindo você de ser trouxa, irmão. Será que tu não entendeu? É a mesma coisa de tu pagar aluguel, porque tu não tem outra opção, pagar por uma casa por anos, que no final nunca vai ser sua, então é assim. É por conta disso que o termo nostalgia tá bastante em alta. Aqui no YouTube muito mais. A nostalgia é a base do meu canal. A gente prefere jogar games do passado porque sabe que além deles serem de qualidade, virem 100% de aproveitamento de game, sem ter que adicionar DLC ou microtransação, a gente também não fica dependendo de servidor online de empresa ou desenvolvedora, que pode desligar a qualquer momento.
Só que mesmo assim saiba que nem esses games estão fora do radar dessa treta. Como por exemplo, no caso da Nintendo, onde ela cede um tipo de Game Pass para você poder jogar games antigos da empresa de forma legal, porém de uma maneira emulada por ela mesma. Os mesmos games das antigas, só que por preços exorbitantes, sem nenhum tipo de melhoria, aspecto de resolução para TVs atuais, sem legenda ou tradução. Apenas eles, de forma totalmente oficial, mas preguiçosa e mal feita, totalmente grotesca, como eu já mostrei no meu documentário Cemitério de Emuladores, no card em cima. Então assim, o que é que mais nos resta? Continuar engolindo as regras ridículas do mercado da indústria de games, que ao invés de melhorar como desenvolvedores, ao invés de melhorar como conectividade, melhor acessibilidade de seus servidores e plataformas, estão dificultando a maneira com que tratam seus consumidores, principalmente aqui no Brasil. Porque ser gamer aqui no Brasil custa muito caro, muito caro. E por conta disso, a bomba sempre estoura aqui primeiro. Então, amigo, a gente vai emular. A gente vai jogar da nossa maneira. E eu vou estar sempre do lado do cara que quer apenas jogar. Eu prefiro ele 1000 vezes baixando games da internet do que gastando dinheiro comprando algo que nunca vai ser dele. Prefiro ele emulando jogos, seja de maneira caseira ou clandestina, do que ficar nas ruas fazendo coisa errada. E amigo, deixa eu te falar uma coisa. Isso vai piorar. E muito. Jogos vão flopar, a credibilidade vai cair e a pirataria vai sempre aumentar. E a culpa não é nossa. Olha pessoal, através desse vídeo eu quis desabafar um pouquinho pra vocês que realmente me seguem aqui no canal. Uma opção pessoal pra você que tá cansado disso, gastar dinheiro com um jogo que nunca vai ser seu. Eu vou te mostrar uma parada legal. Sim, não é apenas um jabá. Eu trouxe isso pro canal porque casa muito com a proposta tanto desse vídeo quanto com o meu canal. Eu sou a favor de você jogar sobre qualquer circunstância. Então assim, eu vou te mostrar um console que vem com mais de 48 mil jogos. Jogos de vários outros consoles que roda em um aparelho só. E que os jogos vão ser seu pra sempre. O PS3 tunado da Game Over Store tem tudo isso, irmão. São mais de 40 mil games, tudo em um só aparelho. Tu vai jogar os clássicos do PlayStation 1, Crash, Driver, Resident Evil, são mais de 1.500 jogos de Play 1 pra você poder jogar. Ele vem também com acervo do Play 2, Dragon Ball, Resident Evil 4, Medal of Honor, até mesmo San Andreas. São mais de 1.300 jogos de Play 2 e todos eles já estão no console. E digo mais, tu vai jogar muito desses games traduzidos e alguns até dublados, tu já pensou? E pra você que curte games retrô, o console já vem com o aplicativo Retro Games da Game Over Store, que oferece mais de 30 mil jogos da época. E não precisa fazer nada não, mano, eles já estão lá. É só abrir o aplicativo, procurar o teu game e jogar. E falando de aplicativos, YouTube, Netflix e Amazon Prime e muitos outros. E além dele vir com jogos de PlayStation 3, amigo, tanto os exclusivos como os AAA. São mais de 5 mil, mano. Chega de gastar dinheiro com o jogo e clica no link da descrição, amigo. Fala que tu é parceiro da Creative Games, que os caras já te conhecem. GameOverStore.com.br. Pessoal, comente aqui embaixo, você ainda compra jogo? Você é adepto a esses novos termos dessas empresas atuais e o mercado de games? Onde é que você acha que vai dar tudo isso? Comenta aqui embaixo, eu quero saber de você. Eu quero a sua opinião formal, seja positiva ou negativa. Comenta aqui do seu jeito, da sua maneira, sempre com bastante respeito, beleza? Vamos trocar ideia. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.